aos depoimentos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Para isso, convidamos o senador Jean Paul Prats, que é do PT, líder da minoria no Senado. Senador, muito bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria de saber do senhor, para a gente começar a conversar, qual é a avaliação que o senhor faz do depoimento do ministro Eduardo Pazuello? O senhor acha que ele conseguiu imprimir o ritmo que ele desejava imprimir para o depoimento dele na CPI? Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa. Ontem eu acho que ele saiu melhor do que... Anteontem eu achei que ele saiu melhor do que ontem. Acho que a interrupção não favoreceu muito. Enfim, a gente fica muito confuso diante de toda essa situação, porque aparentemente existem ações completamente díspares no governo. Uma hora o ministro disse que cumpria ordens cegamente, enfim, não discutia ordens, disse isso claramente à senadora Leila. Outra hora dizia que não recebia ordens de ninguém, que não se deixava influenciar por ninguém, que não existe governo paralelo. Na verdade, essa situação é bem grave, ela se soma às investigações sobre negligência, sobre incompetência, porque ela, na verdade, projeta duas dimensões paralelas de autoridade. Aparentemente, existe um governo para falar para a internet e um outro governo para tomar decisões e explicar as coisas sérias, infelizmente apenas internamente, o que é completamente dissonante de um período de pandemia. Num período de pandemia, você tem que se comunicar com o público de forma correta, de forma a evitar que o vírus se propague, de forma a publicizar os protocolos corretos. Você não pode fazer um discurso para dentro, um discurso para fora. Então, essas histórias não fecham. Senadores, sobre todo o problema enfrentado em Manaus e todas as mortes, a questão da corrida atrás dos respiradores, o senhor acredita que o ex-ministro da Saúde conseguiu responder a algumas questões ou deixou a sala da CPI com muitas perguntas ainda sem resposta? Olha, Elisa, na verdade, é uma coisa bem mais ampla. Manaus é o ápice, como eu sempre disse aqui, é a ponta do iceberg. Na verdade, o que a CPI está investigando é toda a estrutura de baixo, é tudo o que aconteceu antes e depois de Manaus. Nós estamos caminhando para 450 mil óbitos. Nós temos um país com mais mortes de Covid entre os países que têm mais de 100 milhões de habitantes. Nós temos uma demografia, um indicador muito interessante. O mundo tem 7,8 bilhões de habitantes. Os óbitos de Covid representam 0,043%. No Brasil, é 0,20%, 5 vezes mais. Isso é por causa do clima? É por causa de recursos? É por causa de tecnologia? É porque a gente sabe menos do que os outros? É o povo da gente que é defeituoso? Não. Isso é gestão e comunicação que depende da gestão. São sinais e ações de que o Brasil errou fragorosamente. Manaus é o ápice disso, mas nós negamos a gravidade, nós manipulamos os números, nós fizemos testagem incipiente, nós não tivemos coordenação nacional, interação com os governos locais, não centralizamos as compras, passamos recursos de forma desigual para os estados, não criamos protocolos, elaboramos teorias conspiratórias, notícias falsas, usamos medicamentos de ineficácia comprovada, campanhas para enfraquecer o isolamento, ao contrário, vetamos a lei de máscaras, desprezamos fornecedores de vacina, criamos dificuldade nos contratos da vacina, demoramos a renovar o auxílio emergencial, acusamos a esmo, enfim, tudo isso se resumiu no caos de Manaus e no repique de 2021, que foi pelo menos 3 vezes mais letal do que o ano de 2020. Senador, ficou evidente ali uma contradição ou versões diferentes para o mesmo fato, se a gente comparar o depoimento do executivo da Pfizer com a versão apresentada pelo ex-ministro Pazuello para as negociações entre o governo brasileiro e a Pfizer, né? Como é que o senhor acha que essa dúvida que se estabeleceu na sociedade a partir de duas versões distintas para o mesmo fato pode ser resolvida? Uma acariação, como defenderam outros colegas do senhor? Sim, provavelmente. Eu acho, na verdade, é muito sintomático que a gente tenha tido tratamentos diferentes para vacinas diferentes. A tal vacina indiana, que eu não lembro o nome agora, ela foi comprada, inclusive, antes dos registros e antes de finalizar suas próprias testagens.
dentro de uma política que deveria ser a mesma adotada em outros casos, ou seja, as negociações por vacinas, elas começam muito antes realmente das certificações dos registros e do final dos testes. Os fabricantes começam a conversar com os potenciais compradores, principalmente nações grandes como o Brasil, e foi o que a Pfizer fez. Insistiu várias vezes dizendo, olha, nós temos a vacina, ela é assim, ela tem que ser acondicionada dessa e dessa forma, nós precisamos começar a conversar, até porque alguns fabricantes precisam de garantias, depósitos, pagamentos antecipados para finalizar essa fase de testes e para começar os testes locais e as certificações locais. Então, agora aconteceu diferente. Por que diabos aconteceu diferente com a Pfizer? O que aconteceu com a tal correspondência que se perdeu durante tanto tempo ali dentro, sendo que ela foi enviada para pelo menos 5 contatos VIPs do Brasil? É misterioso isso e tem que ser esclarecido. A vacina que o senhor se referiu é a Covaxin, né? A vacina indiana. O Isso, Ministério Covaxin, da Saúde, exatamente. O Ministério da Saúde anunciou no dia 25 de fevereiro a compra de 20 milhões de doses. Tinha expectativa de começar a distribuir as doses a partir de março, entre março e maio, na realidade, né? Então, essa altura aqui do campeonato, essas doses todas, 20 milhões da Covaxin, já deveriam estar na praça, mas ainda faltam autorizações da Anvisa para aplicação dessa vacina aqui. Seguimos conversando então com o senador Exatamente, Jean Paul Rafael. Prats. Senador, só vou aproveitar e já emendar uma pergunta aqui para o senhor, que a gente a gente gosta de olhar para trás e repercutir o que já foi e ao mesmo tempo, acabamos de perder. Estão ligando para ele, né? Geralmente acontece isso. Olha aí, voltou. Pronto, voltamos, senador. Aqui a gente depende da internet, de vez em quando a internet fica um pouquinho mal-humorada, ela vai oscilando. Estão ligando aqui, estão interrompendo a gente aqui. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, a gente acertar. Pedir para parar de ligar, Ricardo. A conexão aqui. Quem estiver ligando para o senador Jean Paul Prats, por favor, está ao vivo, gente. Nos dê 5 minutos aqui que a gente promete liberá-lo em seguida. Avisozinho aí para quem está assistindo. Dá um tempinho para a gente terminar aqui. Senador, antes que liguem novamente para o senhor, além de olhar um pouquinho para trás e repercutir o que já foi, a gente gosta de olhar para frente e também trazer a expectativa em cima de um próximo depoimento, que é da secretária, mais uma ligação negada ali pelo senador, que é da secretária... Pode deixar que eu estou ouvindo você. Mayra Pinheiro, que vai ser ouvida, se eu não me engano, na terça-feira da semana que vem. Era para ontem e aí foi colocada para terça-feira da semana que vem. Senador, que tipo de dúvida vai ser esclarecida? Está aí já a secretária aparecendo na tela para quem acompanha a gente. Quais são as dúvidas que vocês querem esclarecer com a secretária, principalmente em cima daquilo que já foi dito pelo ex-ministro Pazuello? Olha, Elisa, na verdade, a gente quer esclarecer o seguinte: o que está por trás de uma política pública que manda as pessoas para a rua, induz as pessoas a terem uma vida normal a partir da crença de que o medicamento é preventivo. Veja, em nenhum momento eu, pelo menos, me coloquei contra a autonomia médica ou contra a liberdade dos indivíduos de tomarem os remédios que acharem que tem que tomar, claro, depois de medicados e analisados. Essa liberdade existe, cada um toma o seu risco. O médico toma o risco de receitar e ele assina ali, ele vai ser responsável pelo que ele receitou, e o paciente também toma o risco, assume o risco ao se medicar. Agora, o grave é quando você inventa que um remédio barato e acessível cura Covid ou previne Covid, porque quando se fala em tratamento preventivo, além do precoce, era isso que estava se falando, e eu vi vários prefeitos na época da campanha distribuindo remédio, dizendo que era preventivo, dando remedinho, as pessoas saindo naturalmente para a feira. Isso é que é perigoso, isso é que é grave, isso é que é crime. E é isso que eu particularmente vou interrogar a doutora lá. Política pública que induziu as pessoas a saírem do isolamento e deixarem de tomar os cuidados devidos, porque achavam que estavam blindados pela cloroquina, pela ivermectina, por qualquer ina dessas. Agora, senador, é claro que tem uma disputa política, toda a CPI envolve uma disputa política, né? É natural, não é uma novidade da CPI da pandemia, mas há um desejo de senadores ligados ao governo de aprofundar a investigação para governos locais e municipais, governos estaduais e municipais também, especialmente o repasse de dinheiro da União para estados e municípios, para saber se essa verba foi utilizada adequadamente. O Supremo Tribunal Federal em nenhum momento eximiu de responsabilidade a União
no trato da pandemia, mas governadores e prefeitos tiveram autonomia para tocar a vida nos seus estados e nas suas cidades também. O senhor acha que a CPI, não seria correto que a CPI também em algum momento se dedicasse a avaliar não só como os governadores investiram esse dinheiro, mas se eles também souberam lidar de maneira adequada nos seus estados, especialmente naqueles onde o número de contaminados e mortos foi maior, se eles souberam fazer o que tinha de ser feito para evitar que tantos brasileiros morressem, senador? Olha, Rafael, não é missão, não é estatutariamente, digamos assim, pelo regimento do Senado, objeto de investigação de nenhuma CPI. As CPIs ou o Senado não podem investigar governos estaduais e municipais. Evidentemente, nesse caso, o requerimento que houve foi para investigar recursos federais especificamente destinados para cobrir Covid, excepcionalmente para Covid, não aqueles recursos repassados regularmente através dos impostos que passam pelo governo federal para ir aos estados. E, na verdade, até agora não apareceu nada de grave, e se aparece alguma coisa, nós vamos ter ainda que saber se essas atitudes ou ações estão sendo investigadas propriamente pelos órgãos de controle normais dos estados, municípios e até federais. Então, não há necessidade do bis in idem, né? Claro, se houver uma denúncia, como nós temos aqui para os outros aspectos, da responsabilidade do presidente, dos atos que ele tomou, das declarações que fez, das consequências do caos de Manaus, são coisas concretas. Então, tem que ser pegos também coisas concretas do outro lado, eventualmente, se houver uma malversação desses recursos, e tem que ser trazido um pacote parrudo de provas para que a gente se desvie do foco das coisas e passe a investigar caso a caso essas malversações, mas só e somente só se elas não estiverem sendo investigadas devidamente, seu devido curso, pelos órgãos estaduais, municipais e até federais de controle. Se a Polícia Federal já está nisso, se o TCE, o TCU ou a Assembleia Legislativa já estão nisso, para que o Senado, com 11 senadores, vai sair do foco para ir atender um caso de polícia num estado ou num município dos 5.700 municípios que o Brasil tem, 27 estados. É humanamente impossível, a CPI ia durar um século.